Bom dia, amigos. Estamos aqui de volta no CirandaCast, diretamente da 27ª Bienal do Livro de São Paulo, que está, por sinal, sendo um grande sucesso. E hoje, na presença de William Sanches, escritor, palestrante, terapeuta, formado em pedagogia, letras, com pós-graduação em literatura. E nós temos hoje a honra de receber o ilustre Obrigado. William Sanches. Queremos aqui bater papo com o William, conhecer um pouquinho mais da sua história e um pouco mais também da sua literatura, e principalmente literatura infantil. E hoje nós vamos falar, então, das publicações feitas especialmente na editora Ciranda Cultural. Então, William, eu queria te perguntar, iniciar perguntando para você, como foi esse processo criativo, esse despertar na literatura infantil? Porque eu sei que você é um grande escritor, escreve sobre prosperidade, educação financeira, riqueza, desenvolvimento pessoal, mas você agora mergulhou no universo da literatura infantil. Então, gostaria que você explicasse um pouquinho em que momento você teve essa sacada, essa virada de chave para pensar também no público infantil. Olha, eu sempre tive vontade de escrever para crianças, então eu sempre tive esse desejo de falar com as crianças, porque onde eu ia, vinham os pais com as crianças, e aí às vezes a criancinha chegava e falava, eu me amo e tá tudo bem, ou falava, a prosperidade bateu em minha porta e eu abri, ou às vezes a mãe falava assim, ele fica junto comigo assistindo os vídeos, e ele adora você e tal. E uma vez uma mãe disse assim para mim, ela falou, como é que eu faço para falar com o meu filho sobre tudo isso que você fala de prosperidade, lei da atração, poder da mente positiva? Como eu faço para falar com o meu filho sobre isso, que eu não sei? E aí eu fui para casa aquele dia pensando como que eu transformaria os livros para adultos na linguagem que você fala com adulto, para que a criança pudesse compreender. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu acho que quando a gente fica com alguma coisa na cabeça, uma semente foi plantada, foi lançada e achou um solo fértil, né? E aquela semente germinou. E um dia eu estava fazendo uma viagem para a Espanha e eu lembro que todo mundo no avião dormiu e eu fiquei no celular, no bloco de notas, e comecei a escrever a história do Pequeno Canário. E a história foi vindo, do pequeno canário que estava dentro do ovo, que nasceu, descobriu o ninho, que a mãe falava certas frases para ele, etc. E aí, aquilo foi tão interessante porque eu terminei o texto digitado pelo celular durante a viagem. E quando a gente chegou no hotel, eu e o Márcio, eu falei assim para ele, posso ler uma história para você? E comecei a ler a história no celular. E quando eu terminei a história, ele estava emocionado. Ele falou, quando que você escreveu isso? Eu falei, escrevi no avião. E o interessante, Donaldo, é que do jeito que veio a história, e eu sinto que ela veio assim para mim canalizada, não sei como, ela chegou na minha cabeça, foi a mesma história que vocês publicaram, a gente não alterou nada. E aí nasceu O Pequeno Canário, Muito Além de Onde Estou, que é um livro que ele fala sobre as crenças limitantes, ele fala sobre as frases que a mãe diz para ele, então às vezes eu adaptei uma frase que a gente usa muito, que fala assim, não chore pelo leite derramado, né? Eu coloquei na historinha como não chore pelo ovo quebrado, as frases que a gente escuta desde criança. E o canário, ele é um personagem que todos nós, um dia na vida, fomos o pequeno canário, que reclamamos de alguma coisa simples, ou de que alguém que foi embora e não se despediu, ou alguém que foi embora e não falou com a gente, mas que no final descobre que existe um mundo além, descobre que tem asas e que voa. Só fazendo parênteses aqui, a primeira vez que eu li O Pequeno Canário, quando você mandou o texto em Word, né? O livro não tinha sido nem publicado ainda, a primeira impressão que eu tive quando eu li o texto é de que esse texto é uma metáfora da vida, como você agora resume, né? Falei assim, eu me vi nesse texto, eu acho que o leitor se encontra nesse texto porque cada um de nós passa por essas fases da vida, né? Do nascimento, do momento em que você sai da presença da mãe, do momento que
tem um momento que a mãe alimenta os filhotes, mas depois você começa a se afastar desse berço materno, né? E essas crenças limitantes que você tanto fala. Então, e hoje antes de chegar aqui, eu reli o livro de novo, eu já li o livro 3 vezes. Obrigado. Eu queria poder falar com um pouco mais de propriedade. Eu li, toda vez que a gente relê esse texto, a gente aprende algo a mais, né? Além de ter toda a metáfora da vida, você explica conceitos no livro, que eu acho muito interessante, assim como você faz em outros livros também. Sim. Então, a partir do momento que você vai contando a história, mas você vai explicando conceitos, o conceito da generosidade, o conceito da zona de conforto, uma série de conceitos você vai explicando no livro. Então, eu queria que você explicasse um pouco essa genialidade da construção da história e das explicações que você faz. Eu quero muito que isso seja uma marca nos meus livros, que cada livro se trabalhe um conceito pelo menos. Porque se a gente conseguir adentrar aquele conceito, a gente conseguir interiorizar, né, esse conceito, vai fazer com que a gente passe a viver com esse conceito sem esquecê-lo pela vida. E no Pequeno Canário, eu trabalho muito essa coisa da zona de conforto, que são os ninhos que a vida nos coloca. E quando acaba o ninho, porque na natureza a mãe começa a desmontar o ninho para ficar desconfortável para o pássaro voar. E aí tem muita gente que acha que a mãe empurra o passarinho do ninho, né? Ela começa a tirar o que é mais confortável, para aí sim ele descobrir que tem asas e ir embora. O que acontece na nossa vida, muitas vezes, é exatamente isso. A vida começa a tirar o que é mais confortável, ou seja, vem as dificuldades, vem os desafios, vem os problemas, pessoas que nos abandonam, que saem, que tal. E a vida começa a trazer essa coisa mais desconfortável para a gente descobrir que tem asas e descobrir novas coisas. Se a gente observar na nossa história de vida, a gente vai ver que teve um momento na nossa vida que algo não ficou mais confortável e a gente voou. E aí a zona de conforto, ela deixa de ser confortável, e se a gente fica no ninho, mesmo o ninho sendo desmontado, mesmo o ninho tendo acabado, se a gente fica naquele ninho, a gente deixa de ter uma zona de conforto para ser uma zona de acovardamento, porque a gente perde a coragem de voar. E o canário, no momento que ele pensa que tudo acabou, é o momento que ele voa e que ele descobre que tem asas, e o livro chama-se Muito Além de Onde Estou. E aí muitos canários estão por aí voando hoje em dia. Tem gente reclamando, às vezes, na mesma empresa há anos e não sai. Tem gente num relacionamento tóxico 30, 40 anos e não termina. Tantos ninhos desconfortáveis que ficam nos incomodando e que a gente não tem coragem de sair deles, né? Esses ninhos acabam sendo gaiolas que nós construímos para nós mesmos. As gaiolas mentais, né? São as gaiolas mentais, né? E eu percebo que esse livro, O Pequeno Canário, ele se conecta também com Ilhas e Abelhas, né? Exato. Eles conversam porque no Ilhas e Abelhas a gente tem duas mentalidades diferentes, né? Duas ilhas e duas mentalidades diferentes. Eu queria que você já mergulhasse. Eu sinto que o Entre Ilhas e Abelhas é uma continuidade do Pequeno Canário. Exato. Porque o Flávio Vargas tem um detalhe numa página que tem uma linguagem subliminar ali, que tem um pequeno canário passando numa página escondida. Por quê? O Entre Ilhas e Abelhas são duas ilhas. Uma ilha é cinza e uma outra ilha é verde. Na Ilha Cinza, as pessoas reclamam de tudo, dizem que não vão plantar porque dá muito trabalho, que quando eles nasceram na ilha, a ilha já era daquele jeito, para que mudar? Já na Ilha Verde, existiam muitas flores, lá as pessoas eram muito generosas. E eu trabalho no Entre Ilhas e Abelhas o conceito, né, da generosidade, que é ir além. Então lá as pessoas eram generosas de ideias, quando alguém aprendia alguma coisa nova, elas compartilhavam. Lá também as pessoas eram generosas de sorriso, quando alguém sorria, outra sorria também. Então eu trabalho muito essa questão entre ilhas e abelhas. E um personagem em especial é o vento. Então a ilha é uma personagem, o vento se transforma num personagem, tudo se transforma em personagens dentro das histórias.
as sementes, as abelhas. Então, tudo acontece entre ilhas e abelhas. Então, tem muita coisa acontecendo ali naquele meio. E as pessoas da Ilha Seca, digamos assim, da Ilha Cinza, elas estão muito, de novo, na zona de conforto delas, de não querer mudar. Mas o vento, nessa passagem, ele passa muito rápido, porque lá ele só ouvia reclamação. E nisso de passar muito rápido, o vento estava muito forte, trouxe uma semente que germinou e nasceu uma flor. E uma menina que nunca tinha visto uma flor, quando viu a flor, ela sorriu. E a mãe que nunca tinha visto a filha sorrir, passou a sorrir também. E o pai, curioso, foi lá ver, quando viu as duas sorrindo, passou a sorrir também. Então, às vezes, o que a gente precisa na vida é um pouco disso, de sementes que germinem, de flores, de abelhas, porque as abelhas vendo flores do outro lado foram lá também nas ilhas, né? E esse livro, Entre Ilhas e Abelhas, ele tem muita metáfora, não só no texto, que dá para ser muito trabalhado com as crianças, mas também com as imagens não verbais. Sim. Então, o livro está muito rico, tanto de texto quanto de linguagem não verbal, que dá para as professoras trabalharem muito, dá para fazer teatro, dá para criar peça de teatro com as duas ilhas, dá para ter as abelhas, dá para ter as pessoas com a mente de escassez e com a mente próspera, com a diferença das duas, dá para ter tudo isso no Entre Ilhas e Abelhas. E eu acho que uma reflexão que fica nesse livro Entre Ilhas e Abelhas é que tipo de ilha cada um quer morar, né? A grande reflexão é em qual ilha você quer morar? É na Ilha Cinza ou na Ilha Verde, né? Em que tipo de pensamento você quer construir? Qual é a linguagem? Qual é o pensamento que você quer construir para a sua vida, né? E que ilha é a minha cabeça? Exato. Acho que do que eu me alimento e eu me retroalimento, né? Se eu me retroalimento de coisas boas, de positividade, de sorriso, de generosidade, eu vou construir uma ilha próspera, né? Minha filha, quando era pequena, ela falava para mim, pai, eu tô tendo dificuldade de fazer amizade. Eu falava para ela assim, sorria e o mundo vai se abrir. Ela falei, pai, é verdade, né? Quando a gente sorri, as pessoas se aproximam da gente, né? E você fala da questão do sorriso, né? Então, acho que a partir do momento que a gente distribui sorriso, que a gente vive uma vida de gratidão, de generosidade, a prosperidade, ela vem ao nosso encontro, né? Uma vez eu comentei assim com o Márcio, eu disse assim, eu percebo quando as pessoas vêm até mim, elas vêm sorrindo. Aí ele disse assim, é porque você está sorrindo. É porque é um reflexo do seu ser. Eu não reparei, eu não reparava nisso. Porque a alegria que você transmite é tão grande que a pessoa chega ao seu encontro sorrindo. É legal, muito legal. Então, acho que é um reflexo, é como se a gente fosse um espelho, eu acho, né? Então, quando a gente chega diante de alguém que é alegre, sorridente, não tem como não ser sorridente, né? Então, acho que a energia que a gente emana, ela reflete no outro e vice-versa, né? Eu brinquei agora aqui com o guarda que estava organizando o estacionamento, que eu estava chegando na Bienal e tá um caos, né? O trânsito e tal. E aí eu abri o vidro. Quando eu abri o vidro, ele fez assim, estacionamento à esquerda. Aí eu fiz assim, como é que você sabe que eu vou perguntar isso? Eu só ia falar bom dia. Aí ele deu um sorrisãozinho, porque brinquei com ele, né? Eu falei, eu ia perguntar do estacionamento, mas ele falou assim, é porque eu respondo isso o dia inteiro, então eu já estou no automático, né? Vai no automático, né? E aí o trânsito parado e a gente começou a rir. E eu vi que ele deu um sorrisão. E como o sorriso é contagioso, e no Ilhas e Abelhas eu falo da generosidade. Do sorriso. E no Ilhas e Abelhas tem uma coisa interessante. Quando as pessoas da Ilha Cinza, da Ilha Seca, fazem aniversário, as pessoas dizem assim, 1 ano a menos, hein? Para baixo, né? Energia para baixo. Sempre negativo. E da Ilha Verde, as pessoas dizem, vamos comemorar 1 ano a mais. Então, isso mostra padrão mental, é como eu encaro a vida. Se eu só olho para o problema, se eu só olho para a dificuldade, ou se eu olho para as oportunidades. Isso é resiliência, isso é se adaptar a situações difíceis e passar pelos desafios e seguir, né? Então, o Pequeno Canário, Entre Ilhas e Abelhas, assim, até a quantidade de texto e a quantidade de ilustração são muito parecidas. Então, eu acredito que vai muito
para as mesmas idades, para as mesmas séries. Eu quero que esses livros cheguem em muitos corações. Então, os professores estão assistindo, levem para as escolas, mostrem para os seus alunos, mostrem para as pessoas, ajuda a gente a espalhar, porque um livro, eu costumo dizer assim, um livro na prateleira, um livro dentro da caixa, ele não está vivo ainda. Esse livro ele só passa a ter vida quando alguém abre esse livro e começa a ler. E esse livro passa a existir dentro das pessoas. Aí o livro passou a ter vida. Então é isso, a gente só consegue se a gente fizer o trabalho de formiguinha, né? O autor escreve, a editora publica, o ilustrador faz as ilustrações, a distribuidora distribui, todos os setores juntos. Mas se você que está assistindo agora não levar esse livro para as escolas ou para a mão de uma criança ou fazer a leitura, ele não vai ter movimento. A gente precisa fazer os livros movimentarem. Eu estou muito feliz de saber do sucesso da Bienal do livro, né? Que as pessoas falam assim para mim, você é escritor, mas ninguém mais lê. Falo, claro que lê. Quantos milhões de livros são vendidos por ano e as pessoas leem muito, sim. E que bom que as pessoas estão cada vez mais criando o hábito da leitura. O próprio fato dos ingressos estarem esgotados aqui no Bienal é um sinal de que as pessoas estão em busca de conhecimento, de cultura, de livros, de leitura, né? E eu percebo que cada vez mais as pessoas estão interessadas em ler mais, em conhecer mais. E os teus livros são muito poderosos, né? Porque, obrigado. O Ilhas Abelhas, o Pequeno Canário, tem uma mensagem muito forte de transformação mesmo, de sair da zona de conforto e ir para a ação e revolucionar a sua própria história. Construir uma nova história, uma história de riqueza, de prosperidade, de abundância. Então isso é extremamente necessário, principalmente nesse mundo onde o negativismo muitas vezes impera e que a gente precisa revolucionar o padrão de pensamento, né? O cérebro tende a ir para a zona de conforto e a gente precisa virar a chave, transformar a nossa vida para transformar a vida do outro, né? E eu vejo que isso está muito forte nesses livros, a transformação que a gente pode exercer na nossa vida, pensando diferente, construindo uma linguagem diferente para nós e para o outro, né? Obrigado, então, Donaldo. São livros realmente muito poderosos e assim, para a gente, para a Ciranda Cultural, é uma alegria, uma honra, um prazer ter você na editora com essa mensagem tão poderosa de transformação, de abundância e de prosperidade, que é o que todos nós precisamos para ter uma vida mais plena, né? E nós não falamos ainda do terceiro livro, que eu acho que é um livro sublime, né? Sublime, que tudo começa com o amor próprio, né? Eu me amo e tá tudo bem. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu achei genial essa história, né? A ideia que você escolheu o personagem do gato para contar a história do amor próprio. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que o gato, ele é um ser que se ama muito, né? Eu acho que quando a gente olha para a natureza assim e pensa num animal que se ama, vai vir uma listinha, mas o gatinho está lá. E eu, como tenho 6 gatos, entendo muito de gatinho, vejo que cada um tem uma personalidade, né? Gato é fantástico. E um dia eu estava fazendo uma caminhada num parque e eu não levo o celular quando eu vou caminhar, fico fazendo minha caminhada ali com os meus pensamentos. E esse livro começou a chegar na minha cabeça. E eu comecei assim, o gato branco queria ser preto. O gato preto queria ter 2 cores. O gato 2 cores queria ser tigrado. O tigrado queria ter o tigrado mais claro. E o tigrado mais claro queria ser tricolor. E o gato tricolor não queria ser ninguém que não fosse ele mesmo, porque o espelho é feito para se amar. E esse é um trecho do livro. E aí, eu achei tão fantástico que veio essa ideia, e eu comecei a fazer a caminhada declamando o livro para não esquecer. Porque eu precisava chegar em casa e escrever. E aí eu comecei, até que eu decorei a história toda. E esse trecho do livro é o meio do livro, é onde tudo muda, que é quando diz, tem a virada de chave, que é, o espelho é feito para se amar. E as pessoas vão perceber que o espelho é um personagem do livro. Tanto é que a Ciranda fez belamente aqui dentro da capa vários tipos de espelhos, né? Então, o espelho é um personagem e que todos os gatos estão diante do espelho, olha, todos eles estão aqui com o espelho ou brigando ou triste porque não queriam ser desse jeito.